Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica por que as dívidas do Corinthians cresceram 122 milhões de reais na era Augusto Melo. Bora falar também sobre Vanderlan no Chelsea. Existe alguma chance dessa história avançar? Falo também sobre o São Paulo com um dos piores negócios recentes feitos pelo tricolor, prejuízo de muitos milhões de reais. Para completar, Alexandro estreando com a camisa do Flamengo. O Vasco na dúvida sobre mandar ou não seu jogo da Copa do Brasil de semifinal no Maracanã. Tem detalhes sobre a classificação da minha portuguesa para a semifinal da Copa Paulista, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, o site mais confiável da internet. Para você participar da Betano é super simples, tô deixando o link no comentário fixo, já te dou mais detalhes antes de mostrar jogos do Campeonato Brasileiro. Tem um jogaço às 9 da noite desse sábado, Botafogo e Corinthians, vou de vitória do Botafogo. No domingo, Bragantino e Grêmio, vou de empate. Juventude e Fluminense, vou de empate. Palmeiras e Criciúma, o Verdão é o grande favorito. Tô indo nos 3 pontos do Palmeiras. Outro empate para Flamengo e Vasco. Vitória do Bahia contra o Atlético Mineiro e do Cruzeiro contra o São Paulo. É só importante você lembrar que os times que jogam Libertadores na próxima semana devem usar escalações mistas ou até reservas. Para você fazer sua fezinha na Betano é simples. Link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. Combinado? Bora começar contando que o Vitória venceu o Atlético Goianiense na tarde desse sábado, em jogo que abriu a rodada do Brasileirão, partida em Goiânia. Os gols do Vitória de Alejandro e Mateuzinho, que faz ótimo campeonato. Com o resultado, o Vitória se igualou na pontuação ao Corinthians, mas jogou o timão para a 18ª colocação, isso porque o Vitória tem maior número de vitórias do que o seu rival. 7 triunfos para o Vitória, 5 para o Corinthians. É bem verdade que o Corinthians tem um jogo a menos, esse jogo vai ser cumprido logo mais contra o Botafogo. Já o Atlético Goianiense segue na zona de rebaixamento com a última colocação, bastante encaminhado para disputar a Série B no próximo ano. Quero falar agora sobre a minha portuguesa, que é semifinalista da Copa Paulista. Nesse sábado, nova vitória contra o 15 de Piracicaba, agora em Piracicaba, de virada por 2-1. A Lusa já havia vencido no sábado passado no Canindé por 1-0. Nesse sábado, a Lusa sai atrás no placar, gol de pênalti. Ainda no primeiro tempo, a lei do ex se fez valer com o Anderson Magrão, que era jogador do 15 e virou reforço da Portuguesa para essa reta final de Copa Paulista. No segundo tempo, um golaço do Cristiano de fora da área. Com os 3 pontos, a Lusa assegura a classificação para a semifinal e espera o vencedor do confronto entre Votuporanguense e Capivariano, que estão em campo nesse momento. A outra semifinal da Copa Paulista já está definida. União São João, que eliminou o Taquaritinga, visita ou faz o primeiro jogo em casa contra o Monte Azul e decide na casa do Monte Azul. Monte Azul foi aquele que se classificou com a melhor campanha entre os semifinalistas ao despachar o Comercial com vitória por 1-0 nesse sábado. Só para lembrar, o campeão da Copa Paulista escolhe entre jogar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil do próximo ano. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente Cruz Maltino, ainda não se decidiu sobre onde mandar a partida contra o Atlético Mineiro, válida pela semifinal da Copa do Brasil. As possibilidades: São Januário, diante de 20 mil pessoas, estádio Caldeirão, onde o Vasco está super habituado, ou no Maracanã, para 60 mil pessoas, enorme capacidade de arrecadação, muito mais dinheiro em jogo, porém com menos pressão. Essa definição deve acontecer depois do sorteio dos mandos de campo. O Vasco quer saber se vai decidir no Rio de Janeiro ou se faz a primeira partida em casa. Isso pode ser determinante para que o Pedrinho tome a sua decisão. Queria muito escutar você, torcedor do Vasco. Você acha que o Cruz Maltino deve jogar em São Januário ou no Maracanã diante do Galo? Só para completar, 3 partidas da era Pedrinho em que o Vasco foi mandante no Maracanã. 2 delas contra o Nova Iguaçu, clássicos jogos de semifinal de Campeonato Carioca, um empate e uma derrota. Teve também um confronto contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, primeiro turno, aquela derrota por 6-1, certamente uma péssima lembrança. A saideira em relação ao Vasco, Felipe Coutinho foi relacionado para o confronto contra o Flamengo, marcado para esse domingo, 18h30 no Maraca.
Vamos ver se o Felipe Coutinho vai estar à disposição, pelo menos para jogar alguns minutos na etapa final. Bora falar agora sobre o outro lado do clássico. O Flamengo terá Alex Sandro estreando, lateral esquerdo recentemente contratado, depois de uma longa passagem pela Juventus, tem condições e deve ser titular no confronto contra o Cruz Maltino. É a primeira partida do Alex Sandro no futebol brasileiro depois de 13 anos. Ele havia jogado pela última vez por aqui em 2 de julho de 2011, quando ainda era atleta do Santos, na oportunidade de vitória por 1-0 contra o América. Alex Sandro, que foi alvo do São Paulo, do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, prevaleceu o rubro-negro, aquele que se dispôs a pagar mais R$1.300.000 por um contrato até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano. Alex Sandro, que jogou pelo Porto e pela Juve, desde que deixou o Peixe, e leva para esse confronto contra o Vasco um retrospecto bastante favorável em clássicos. Ele levou superioridade, venceu mais do que perdeu, enquanto vestia a camisa do Porto contra o Sporting e contra o Benfica, mesma situação pela Juventus contra Inter, Milan e também Torino. Você tem palpite para Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo nesse domingo? Já uso o espaço para comentário para dizer quanto você pensa que vai ser o jogo. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo com um dos péssimos negócios feitos pelo tricolor nos últimos tempos. Eu me refiro a Orejuela, lateral direito colombiano, comprado em 2021 por 13 milhões e meio de reais. Detalhe, toda essa bolada por apenas 50% dos direitos econômicos. Orejuela voltou a treinar com o restante do elenco nos últimos dias, mas só para cumprir tabela. Ele vai aguardar até que possa assinar um pré-contrato. O vínculo dele se encerra em março do ano que vem e ele não será mais aproveitado, sairá de graça sem render qualquer centavo ao tricolor. Durante esses mais de 3 anos, vestindo a camisa do São Paulo, o atleta foi emprestado 4 vezes e pelo São Paulo só conseguiu jogar 23 partidas. Os empréstimos para Grêmio, Atlético Paranaense, Ceará e Independiente Medellín. São Paulo ainda tinha esperança de conseguir negociá-lo em definitivo com o clube colombiano, onde ele teve uma boa performance, mas o Independiente fez uma proposta muito ruim, o São Paulo recusou e a tendência é que o Orejuela, sem ser aproveitado, fique até março do ano que vem, quando será liberado. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer qual foi o pior negócio feito recentemente pelo São Paulo. Daniel Alves, Juan Fran, essa passagem do Orejuela, ou tem algum outro jogador que foi ainda mais marcante de forma negativa? Já usa o espaço para comentário e avalia. Combinado? Bora falar agora sobre Vanderlan, lateral esquerdo do Palmeiras, enorme expectativa em relação a ele, e agora a mais nova especulação é de que o Chelsea tem interesse em contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa que sabe tudo de Chelsea, e essa pessoa me assegurou que não existe nem sondagem, nem proposta e nem vai haver negociação. Vanderlan não faz parte dos planos do gigante inglês, e a justificativa é de que o Chelsea não pode contratar um lateral que não consegue ser titular no Palmeiras. Só para lembrar que o Piquerez sempre foi o dono da posição, precisou passar por uma cirurgia e volta só no ano que vem. A oportunidade para o Vanderlan se firmar como dono da camisa 6 apareceu, mas ele não deu conta. Tanto que perdeu espaço e hoje é reserva do Caio Paulista. A última partida do Vanderlan como titular pelo Verdão já tem mais de um mês, derrota por 2-1 para o Botafogo em 14 de agosto. Atleta que soma na atual temporada 26 jogos e uma assistência, 22 anos de idade, inclusive já não é tão novo quanto se imaginava, e a tendência é que se o Palmeiras não vendê-lo em breve, acabe perdendo o bom de jogador que foi super assediado por clubes europeus. Só para arrematar em relação ao Verdão, já havia descartado para vocês nos últimos vídeos a possibilidade de o Palmeiras contratar Nino, zagueiro que pertence ao Zenit. Essa especulação surgiu muito forte nos últimos dias. O Palmeiras assegura que não tem a intenção de contratar o atleta. Um dos representantes do jogador também me contou que não houve nenhum contato ao Viverde. Bora fechar o vídeo para te explicar por que a dívida do Corinthians aumentou 122 milhões de reais apenas nos 8 meses e meio da gestão de Augusto Melo. Nessa sexta-feira, o Timão promoveu o Dia da Transparência, em que ele abriu todas as suas contas e deixou bem claro que a dívida, que era no fim da temporada passada de 2 bilhões 189 milhões, hoje ela é de 2 bilhões 311 milhões, um acréscimo de 122 milhões de reais. A diretoria do Corinthians se defende, lembrando que apenas com juros da dívida, o acréscimo seria de 139 milhões de reais. Então, houve um acréscimo menor do que apenas com os juros da dívida. Só para vocês entenderem
quão pesado é os juros da dívida do Corinthians, o clube que mais deve no futebol brasileiro. Sobre esses 2 bilhões 311 milhões de pendências, são 924 milhões de dívidas onerosas, direitos de imagem, fornecedores, empréstimos bancários e tudo mais que você possa imaginar, 676 milhões de dívidas tributárias e mais 710 milhões de dívidas com a Neoquímica Arena. É uma situação que preocupa, é uma situação que se agrava a cada dia mais, mas ao mesmo tempo o fato de o Corinthians estar aumentando sua capacidade de arrecadação, na temporada passada perto de 1 bilhão, nessa temporada acima de 1 bilhão. Isso serve de alento para o torcedor e também para os caras que dirigem o Corinthians. Só para completar, os dirigentes corintianos lembraram que a janela do meio do ano de transferências garantiu um saldo positivo de 19 milhões de reais, só para vocês entenderem. Entre todos os atletas vendidos e aqueles contratados por empréstimo ou em definitivo, houve uma economia de 19 milhões. Tudo porque, com as vendas de Wesley, Raul Gustavo, Carlos Miguel e Fausto Vera, o Corinthians assegurou 80 milhões de reais. Nessa conta também estão incluídos os salários economizados com a saída desse quarteto. Em compensação, com contratações de atletas, a aquisição de direitos econômicos e salários para essa temporada foram investidos 61 milhões de reais, 61 para 80, 19 milhões de economia. Nicola, mas e o Memphis Depay com quase 3 milhões de reais por mês? Corinthians lembra que dos 2 milhões e 900 mil mensais a que terá direito o Memphis Depay, 2 milhões e 100 mil serão pagos pela Esporte da Sorte, o que torna a contratação do holandês um tanto quanto mais factível. E você, o que pensa sobre as contas do Corinthians e sobre tudo que eu contei no vídeo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!